Eles tinham realmente uma qualificação intelectual muito alta. Então, muitos eram os melhores médicos, eram judeus, os grandes comerciantes, e eles tinham uma rede internacional por causa da dispersão do povo judeu. Então, a gente sempre teve, há muito tempo, a gente tem a questão da... Como é que chama? Às vezes já é por isso, né? Às vezes já é pra ele conseguir não ser atropelado pelo teatro, ele já quer saltar. O filho ia puxar, né? Às vezes tem isso. Então, ele pode plasmar muito direto já em alguém ali descendente, ou às vezes ele tem muito descendente, né? Abravanel, bicho, no mundo inteiro. Globalização. Mas por sorte, tomara que ele dê sorte de estar aqui de novo. Tem que ver o que ele quer também, onde ele quer ficar agregado com o fluxo, né? Agora os momentos serão tensos, né? Serão luciferianos daqui pra frente. Ele é muito judeu, né? Ele é muito... E glória a Deus que ele tem essas pessoas melhores do que nós pra servi-lo. A gente é doido. A gente serve agora, né? Depois que voltou da morte, tudo ferrado. Você é louco, sempre tinha que fazer. Hoje eu sei, velho, eu sei todas as orações que eu não devia saber. Eu não fico me gabando, mas eu sei as orações em hebraico que nenhum judeu sabe pra ir lá fazer. Eu devo saber, Vanilla também saiba, sei lá, você sabe. Mas eu agradeço a Deus por ele me deixar fazer a oração dele pra abençoar alguma coisa. Imagina isso. Os judeus são obrigados a fazer. Eu, além de não ser obrigado, mas nós quase nem poderíamos. Eu insisto, quero, gosto, agradeço por poder. Olha isso. Algo que ele obriga, os caras não cumprem. A gente pede pra fazer e agradece por poder. Percebe? A jornada dele é sobre isso. Então, o comércio, o network absurdo. Forte. Sim, porque eu tenho um primo ali, por causa da diáspora. Muitos eram matemáticos, eram navegadores, inclusive tem a ver com a escola de Sagres. E ele falou, eu não quero perder esses judeus. Você vai perder uma parte muito qualificada da sua... Pode ser, é uma boa. Vocês têm que interagir lá também, né? Vocês estão interagindo um pouco lá. E acumulem perguntas no grupo de perguntas. Eu respondi todas, não tinha mais. Eu respondo 100%. Respondi tudo na última live. Mandem mais lá que eu respondo. Quem estava nessa história? O 15º avô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, que era, naquela época, não desse rei, ministro das finanças. E um grande rabino. Então, pode ser. Porque vocês estão entrando na realidade plena. Vocês estão se reencontrando. Então as margens, que são essas emoções eufóricas, que chamam de demônios, vão tentar barrar. Porque aí elas param de se alimentar de vocês. Vocês se agregam à consciência de Deus e as margens chegam mais perto do centro do degradê. Vocês estão resumindo muitas cores em algumas que são vocês. E aí eles se desesperam. Entende? Estão falando de novo aqui, vão achar que eu sou esquizofrênico. Isso aqui é assunto pra nós, pô. Me ajudem a entrar nesse teatro aí, falando igual idiota, igual esses caras aí, pô. Eu ficar falando assim... A gente até hoje estuda os comentários dele. Interessante. Dom Isaac Abravanel. Eu me sinto não cumprindo, eu quero trazer mais pessoas pra Deus. Eu só tô trazendo quem Deus já tem. Vocês já entendem isso, já são de Deus. Deus já ama vocês, já estão perto. A gentalha que a gente tem que salvar não entende o que eu falo, pô. Eu preciso que a gente consiga trazer mais pessoas pra Deus. Deus merece o amor dessas pessoas. Eu quero isso. Do Silvio Santos. Bom. Aí o que aconteceu? Ele falou, eu não quero perder essa galera. E aí quando os judeus chegaram no porto, aqueles que iam embora já tinham lá encomendado suas embarcações, e vamos falar, a embarcação naquela época não era transatlântico. Mano, pesa. E tinha muito pirata que pegava as pessoas. Quase foi presidente o Silvio. Veja uma série que tava no Star, acho que tá na Apple agora, não, na Disney. Cara, tem muito a ver com a consciência do novo mundo, de Atlântida, do Brasil. Ele é muito especial mesmo, a gente ainda vai ressintonizar ele. Pessoas capturava e era terrível, era realmente terrível. E embora também era muito perigoso. Eles chegam no porto e aí o rei diz... E aí ele volta no clonezinho dele lá, lembra? O maluquinho lá que se cagou todo lá no SBT, com droga. Pensou, ele tava tendo expansão, ele indo, o Silvio morrendo, o Silvio amava ele, né? E ele fala, mas eu falo assim mesmo, eu não tô copiando o Silvio, caralho. Mas é assim que eu falo, mas eu vou fazer o quê? Se eu falo assim mesmo, porra. Eu não caguei no micro-ondas, não. Lembra? Quem que é esse menino, pô? Vocês sabem do que eu tô falando. Já pensou? Vocês não vão embora. Ele copia, talvez, inconscientemente, né? Não tô falando que galera, calma. Tô falando que é por aí que a coisa sintoniza, né?
E eles ficaram a ver navios. É daí que vem ficaram a ver navios. Ele fala igualzinho o Silvio, né? Eu sou animador de TV. Eu tenho uma paixão pela televisão. Eu sou um animador. Eu fui prejudicado, eu sou um animador de TV. Ele fala igualzinho, fala igual o Silvio. Ai. Os navios que vieram buscar, não vieram. Eu tô imitando horrível, cara. Vocês entenderam. Porra. E no lugar, o rei, ele trouxe um batalhão de padres. E os padres começaram a arrastar aqueles judeus pelo cabelo, arrastar, e levaram eles para um galpão e falaram, agora vocês vão se converter ao catolicismo. Jesuítas, né? Eles eram jesuítas? Bom... É porque os dominicanos ficavam mais na Espanha. Ah, não tá dando pra comentar no meu canal do Telegram? Eu nem sabia, pô. Por isso que vocês não estão falando nada. Todo mundo dá like lá. Porra, é isso então, cara. Vou ver lá. Ok. E os o Michele lá, o Liz, alguém de gerente lá pra arrumar. Vão se converter ao judaísmo ou ao catolicismo. A gente não quer, a gente tá indo embora. Vão. E aí eles fazem aquilo que foi chamado o batismo em pé. Olha que absurdo. Tipo, o cara não quer se ajoelhar porque ele não quer virar católico. Então você vai ficar católico de pé. Outros pegaram a cabeça deles, enfiavam em pias batismais e etc. Inclusive o Papa, isso, na época, ele discordou. Ele falou, isso aqui não tem sentido. Ai, caralho. Mas mesmo assim, o rei de Portugal, ele não queria saber. E ele falou, olha, agora vocês são católicos. E se vocês cumprirem qualquer coisa do judaísmo, vocês serão julgados como católicos hereges. Preciso ver lá. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando aí absurdos, dizendo que não, a Inquisição não perseguiu os judeus porque ela só... Não é normalidade porque você já tá abstraindo muito. Tudo é comunhão de perspectiva. Um átomo com o outro, comunhão de tom. Uma bactéria com a outra, uma formiga com a outra. Por que eles parecem entender a vida e a morte? Eles fogem da morte, perseguem a vida. Tudo. Então o elétron, ele vai procurar orbitar um centro que dê referência a ele. Porque tá tudo trocando perspectiva. Essa é a essência da comunicação. Trocar perspectiva é a essência da comunicação. Então, em tese, tudo se comunica. Então, a obra, ela limita isso para criar, através do verbo, uma forma para comunicação, onde todo o resto seja aparentemente estático. Embora a gente saiba que não para de se mover, Deus girou bastante para travar tudo ali. São 7 dias. No 7º, ele sobrevoa o movimento, que em relação a ele está parado, porque ele está se movendo. Mesmo no seu descanso, ele está contemplando o movimento, que em relação à sua ação de prazer está solidificado. Então, quando você começa a abstrair muito, se você expandir com algum enteógeno, se você tiver algum tipo de esquizofrenia, algum tipo de sensibilidade mediúnica, vamos chamar de esquizofrenia, inclusive, você vai expandir acima do circuito que dá a aparência de solidez, você vai observar as camadas mais frágeis, mais na margem daquela torus, daquela solidez equalizada no centro, você vai sobrevoar a maioria. Você não tem os pacotes que a maioria estão tendo, você não está travado nas mentiras que eles estão, você não está travado nas ilusões que eles estão. Você sobrevoa eles, você sente só aqui bem perto do vazio. E no vazio, a fragilidade, a sutileza do movimento da luz, que olha para lá é um tom, olha para lá é outro tom, tudo fica muito volátil. Então você sente a certeza de que vai morrer, de que está sofrendo, de que alguém vai morrer, de que você vai ser perseguido, de todas as ilusões desesperadoras vão te convencer, porque você tá ali de frente com o vazio e a sua tela mental vai dar a forma que corresponde àquela sensação horrível. Então vai fazer sentido para você. Aquilo que você viu, aquilo que você leu, que a pessoa que apareceu ali, só pode ser aquele que queria me matar, só pode ser aquele que me persegue. Tudo se conecta na sua ilusão mental. É assim que os caras ficam loucos, esquizofrênicos e são internados no síndrome do pânico. Porque é real, a partir do seu vislumbre interno com relação à sintonia, à emoção que é permanente nos arredores. Mas sem a estrutura lógica e sólida do coletivo, ele se vê à mercê de uma fragilidade de movimento, tal como a luz e o átomo, ele vai ficar orbitando perspectivas centrais. E quando essas perspectivas centrais se acalmam no seu conglomerado, ainda que mentiroso, elas tapam suas próprias mentiras, se saceiam numa ilha do erro, que Deus vem para reciclar, afundar e fazer renascer. Essa ilha tem uma solidez, ainda que feita de mentira, essa ilha tem uma solidez tão forte, que quando você escolhe sair dela, você queima. Entende a cruz? O mergulho do rei?
da luz no vazio, onde ela renasce, e do nosso sofrimento. A Bíblia diz, mas somos odiados, perseguidos, porque não somos desse mundo. Esse mundo feito do erro, da mentira, que tem uma solidez que acalma o corpo, mas não a alma. E o nosso corpo em desespero, sim, mas nossa alma não. Nossa alma sabe quem somos, sabe onde chegaremos. Ainda que no emocional, a gente aguenta e vive mais um dia, e vence mais um dia, e confirma a nossa certeza. Entendem? Então, nós que saímos desse conglomerado ilusoriamente pacífico, porém baseados em mentiras, erros e tudo que há de ruim por baixo do pano, esse mundo de mentira, quando a gente se afasta, a gente fica aqui no vazio. Em poucos, por enquanto ainda somos poucos, isso queima, isso pesa, porque somos cores solitárias como as estrelas. As estrelas na escuridão e no frio do espaço, elas aguentam porque elas ainda veem o sol. E a luz do sol ainda as alcança. Ainda que lá longe, as estrelas estão em comunicação. Nesse frio, nessa solidão, nesse vazio, a gente está se vendo aqui agora. Isso basta para que nós permaneçamos e assistamos, consequentemente, a ilusão se desfazer. E brilhar na escuridão queima, arde. Iluminar o escuro pesa. Nós portamos a luz e aguentamos a escuridão, que é o lar dessa luz, que permite que essa luz nasça, renasça, se recicle. O que seria de nós, com o mundo tomado pela mentira, não fosse a escuridão permitir o nosso renascimento, a nossa reciclagem? E passar por essa dor que nós aguentamos com a nossa moral, com a nossa solidez de nossa alma, eles não aguentam. E é nessa dor, desse túnel agoniante, que nós passamos e eles não. E assim nos reencontramos na vida, enquanto eles se desfazem na morte. Podia julgar católicos. Pois é, mas esses católicos eram judeus, na verdade. Acontece que aí o irmão da princesa da Espanha tomou o biotônico Fontoura e ficou bem, ficou parrudo. Vivo. Aí ele falou, putz, tá aberto lá, né? Bem, agora o que eu vou fazer? Tá bem, não pode entrar lá. Aí chegou pros judeus e falou, gente, vocês têm 30 anos de prazo aí, se vocês forem pegos cumprindo a religião de vocês, não tem problema. Vai ser um castigo fraco. Só que daqui 30 anos, acabou. Aí, pra resumir a questão da Jamile, quando a gente tá nesse abstrato, a nossa função é o quê? Proteger a solidez. Esse infinito, onde tudo que você olhar você se conversa com tudo, se comunica com tudo, tudo é você mesmo, é de onde Deus vem, ele tá sozinho aí. O foco dele é a obra, a limitação, onde as coisas têm uma solidez. Então foque na construção dessa obra, ao invés da tentativa de destruí-la apenas por facilidade momentânea, ao custo do eterno, que é justamente ter limitação para pousar e não estar onde já esteve, não ir onde, já tô onde eu vou, entende? Deus cria a obra para que ele exista e coexista com a surpresa, que é a escuridão para se clarear. Sem isso, ele está na solidão da morte, da agonia. Entende? A importância da obra, e à primeira vista, o orgulho não quer que... Como você servir esses limitados? Como assim você pega a nossa criação perfeita, tão parecida com o Senhor, e nos põe para servir a limitação? Não dá uma raiva aparente? Mas aí você entende. Depois do circuito. E essa é a ida e a volta. Percebeu que ele pisou na bola com os caras. Muitos judeus começaram a aproveitar o descobrimento do novo mundo. Descobrimento, a invasão, o chegamento. Porque eles queriam fugir daquela perseguição. E também porque vários deles eram comerciantes e eles estavam envolvidos nos negócios com a Índia, justamente. Um deles era o tal do Pedro Álvares Cabral. Que a mãe dele era... Porque vários deles eram comerciantes. Só que daqui 30 anos, acabou. Que ele percebeu que ele pisou na bola de presta atenção aqui, eu fico respondendo, vocês não prestam atenção, né? E o irmão da princesa da Espanha tomou o biotônico Fontoura. Ficou parrudo, e ficou bem, ficou parrudo. Vivo. Aí ele falou, putz, o cara tá bem, e agora? O que eu vou fazer? Aí chegou pros judeus e falou, gente, vocês têm 30 anos de prazo aí, se vocês forem pegos cumprindo a religião de vocês, não tem problema. Vai ser um castigo fraco. Só que daqui 30 anos, acabou. Que ele percebeu que ele pisou na bola
com os caras. Muitos judeus começaram a aproveitar o descobrimento do novo mundo, o descobrimento, a invasão, o chegamento. Porque eles queriam fugir. Eu vou chorar, caralho. Você me manda uma dessa, porra? Todas as emissoras anunciando a morte do Silvio e somente o SBT passando o sábado animado, porque ele disse que o sábado de manhã era das crianças, né? Quantos sábados? Aquela perseguição. Não E também porque vários salvou nossa infância, né? Deles eram comerciantes e eles estavam envolvidos nos negócios com a Índia, justamente. Um deles era o tal do Pedro Álvares Cabral, que a mãe dele era da família Gouveia, do norte de Portugal, se eu não me engano é do norte de Portugal, perto de Espanha, e a família Gouveia naquela região é conhecidamente dos judeus. Então Pedro Álvares Cabral era judeu. E ele era sogro de um homem chamado Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, ou Fernando de Loronha, era também um grande navegador, e ele tinha vários navios e etc e tal. E ele recebeu a primeira concessão do Brasil, exploração de pau-brasil, etc e tal. Só que naquele período eles não estavam vindo para morar no Brasil. Mas com o passar do tempo, e principalmente quando acabaram os 30 anos, muitos judeus... Sabe aquela história? Já foi pro Nordeste? Cara, eu fui uma vez, fiquei um dia, então não fui. Tá bom, tipo, parei no aeroporto, aí eu já fui pra Suíça. Não, eu fui fazer uma parada... Não tem assim? Não. Então eu fui pra Suíça também, quando eu fui pra Polônia, eu parei na Suíça. Tudo que eles põem lá é importado, né? O mundo decaiu ali. Caramba. Tive que sair correndo dentro do aeroporto, que quase que eu perdi o voo. Então, eu lembro que assim, primeira vez que eu fui para Rio Grande do Norte, que faz muito tempo, hoje eu sou meio nordestino e todo mundo que me acompanha sabe por quê. Eu tô muito ligado a Nordeste, a muitos lugares, mas no Nordeste principalmente. Primeira vez que eu fui ali, Rio Grande... Deus o tenha, né? Nele, porque aí logo ele volta e... Uma história, nossa, quanta coisa a consciência passou, né? Nossa. Rio Grande do Norte tinha aqueles guias que sabem falar tudo de cor, não sei o que. Aí ele falou assim, não, porque aqui eram os bandidos, as prostitutas que Portugal... Assim, o pessoal de Portugal era muito santo, né? Ah, prostituta? Deus me livre, vai embora daqui. Gente, que história mal contada, não é? Uhum. Que país moralista, né? Como assim? Não é. Eu gostei da imitação do português. Prostituta. Vai. Opa. Parente. E aí eles mandaram prostitutas e ladrões para o Brasil. O que acontece quando a gente estuda os arquivos da Torre do Tombo? A minha esposa, eu não trouxe o livro, ela vai ficar brava comigo, ela tá lá na Paraíba, inclusive. Você vê como é verdade a ligação com o Nordeste. Ela fez um estudo, transcrição, das denúncias contra brasileiros, que eram judeus, 300 anos atrás, 400 anos atrás, e que tá na Torre do Tombo. Bem, eu me perdi um pouco. Eu tava, hein? Tá, você tava falando sobre as prostitutas e os ladrões. Sim. Quem eram parte desses bandidos, entre aspas? Judeus. É o cara que foi pego guardando o sábado. Uhum. E a punição pra ele você vai ser desterrado num país lá no fim do mundo. Era a mulher que não comeu a carne de porco, que não comeu, que respeitou a dieta bíblica. Esse é o bandido. Entre os outros bandidos. E depois, com a pressão que Portugal começou a fazer em cima dos judeus, que já não eram mais chamados judeus, eram chamados cristãos novos, aqueles judeus que foram convertidos à força, eles continuaram sendo discriminados. Não, ele é cristão novo. Então, cristão novo não vai poder exercer tal cargo, E muitos deles começaram a vir para o Brasil, para exercer a sua fé, para viver de forma livre. Ela ganhou na criação de realidade, né? Você não devia deixar, né? Com a escola agora é capaz que você reverta isso. Ganhou porque elas estão no abstrato, né? E segura a realidade ali no prazer, sugando os outros. Uma hora acaba, né? Uma hora derrete. Eram a cana-de-açúcar, judeus dos Açores, ilhas perto da África. É isso mesmo. Uma história absurda, porque muitos daqueles pais que não queriam deixar os seus filhos para se converter para católicos, os filhos eram pegos pelo rei e jogados nos Açores, na ilha.
Se morrer, morreu. É, Se sobreviver, No momento vai- do bicho chateado com ele. plantar alguma coisa e vai dar lucro. Os descendentes deles foram depois identificados por um navegante, que eu não lembro quem, que falou que ele estava impressionado que depois de décadas, aquelas criancinhas ainda guardavam vários preceitos do judaísmo. Eles trazem a cana-de-açúcar para o Brasil, a tecnologia do açúcar, e eles começam a fazer engenhos. Não só eles, mas muitos eram judeus. Famílias muito importantes como Branca Dias e... Tá dizendo que não tinha cana-de-açúcar aqui. Não, foi cana-de-açúcar é da trazido, Índia, original. Exato. Originária. Ela foi Exato. trazida pra cá. Digo É mesmo. que aqui, principalmente em Salvador, região do litoral nordestino, ele era muito propício a plantar cana-de-açúcar. E o açúcar não era conhecido até então. Não existia açúcar. O que tinha de doce era mel. Então o açúcar, ele foi um negócio... É engraçado, até quando o açúcar começa mesmo, ele começa quase com um efeito entorpecente. Tem um livro chamado... É verdade, né? Cadê o boné das casas aí? Falar que agora tá aqui a loja. Falar, vou dar um salve no Renan, isso aí tem que ter os bonés das casas. do Sugar Blues, que fala dos corsários e Dá um piratas. salve neles aí, que Quando eles queriam ficar doidão, eles pegavam um tablete de açúcar e jogavam na... E você sabe que o açúcar é porque hoje o organismo está, entre aspas, acostumado e não demonstra os sintomas. É como se a cocaína ficasse tão usada, daqui a 50, 80 anos, o pessoal vai pegar uma cocaína e vai botar e não vai fazer os efeitos que um cara... Você quer cocaína ou adoçante? Você quer cocaína ou adoçante? O café foi Mas o assim, né? açúcar não quer Porra, me diz tangenciar... você aí, irmão. Me diz você aí, É. porra. Me fala aí, irmão. Os muçulmanos faziam um ritual com o café, né? Dava uma brisa até. Agora não dá mais nada. A não ser quem nunca tomou, né? Aí do nada vai tomar, dá, mas é pouco ainda assim que a genética tá acostumada. O fala aí qual é açúcar, do não quero bagulho, qual que é mais tangenciar, gostoso? mas ele é uma droga já reconhecida Olha, tem medicamente, que causa nutricionante. dependência, uma série de coisas. Então o açúcar, ele era quase que uma droga Você lícita. quer começar Todo agora na mundo live, queria, tá, porque o pessoal viciava naquilo. Começaram a adoçar as coisas, agora a gente precisa daquilo, e aí valia um preço em ouro. Então, por que o pessoal ficava tanto procurando o caminho das Índias? Principalmente por causa da cana-de-açúcar. E aí pensaram que aqui eram as Índias, não era, mas transformaram numa Índia, trazendo o açúcar Exato. para cá e plantando. Exato. E aí aqueles judeus, eles fizeram muito dinheiro. Nisso, às vezes, eu acho que eu não sou um judeu verdadeiro. Sempre as pessoas falam, você é judeu? Eu falo, sim. Aí ficam esperando o meu carro. Um K vermelho, todo batido. É uma coisa... não. Não, hoje eu já ando de metrô, porque... Mas assim, eles fizeram dinheiro. Não é possível, velho. Vai pra Israel, volta toda hora. Agora já tem dinheiro, não é possível. E é só um judeu querer pedir ajuda pra outro judeu, que nenhum judeu quer deixar outro judeu sem dinheiro. Né? Não é possível. É só se quiser mesmo. E aí, quando eles fizeram dinheiro... O cara vai pra Israel, morou em Israel há um tempão, vai, volta, tem um canal grande. É rabino. Vocês acham que ele tem um Ford K todo batido? Ah, você tá de brincadeira, né? O rabino também não... Pode ter tido em algum momento, mas tá de brincadeira com nós. A Igreja Católica de Portugal, eles falaram, vamos fazer Inquisição no Brasil. E quando eles vinham pra cá, eles não vinham pra cá simplesmente fazer uma questão religiosa. Eles pegavam a pessoa tinha que pagar a sua própria viagem para Portugal, olha que loucura. Eu vi, caramba. E lá em Portugal, ela era colocada nos cárceres, que eram subterrâneos muitas vezes, sem luz. E elas eram mantidas muitos dias até que elas iam se confessar ou falar com o tribunal de padres, tribunal da Inquisição. Meu amigo, tá tudo anotado. Tá tudo anotado. E aí, qual que era o objetivo deles? Que a pessoa confessasse o seu pecado. Qual é o seu pecado? Guardei o sábado. Você tava lascado também, viu? Que adventista. Séries salvaram muito. Guardei o sábado. Já vale tudo. Ah, então você não abdicou Amém. da lei de Moisés? E aí mandavam a pessoa denunciar parentes. Isso era uma coisa terrível. A pessoa só em overdose, né? Ou então se a pessoa tiver um colapso lá e morrer, mas é muito difícil, né? A língua trava aqui, a pessoa morre asfixiada só pra sintonizar do outro lado. Mas é difícil. Normalmente o caos fica aqui, a pessoa tem alívio do outro lado, né? E, na verdade é ele mesmo se equilibrando. Onde ele tá mais perto da simetria? Se tá em outro lado, aqui ele vai ficar com as margens, né? Você tem que trazer simetria pra ele. E aí, em algum lugar, a margem vai ficar também. O que o posiciona diferentemente no degradê. Então, se alguém aprende a segurar isso, é especial também. Às vezes mais até do que abandonar isso.
denuncia a sua mãe, denuncia o seu irmão. Eles quebraram muitas famílias. Não vai denunciar? Não tem problema, volta. Assim. Depois de 3 meses, numa prisão sem luz, imunda, volta. Tortura, Verdade, tortura. E os até a pessoa julgamentos... começar a denunciar os seus parentes. Nossa vida. E só um pouquinho, todos os bens da pessoa acusada, que não podia saber quem está acusando, todos os bens dessa pessoa eram confiscados pela igreja. Então eles tinham interesse de que mais e mais pessoas fossem denunciadas, porque eles confiscavam os bens. E essa é a história de inúmeros brasileiros. E se essas pessoas não confessassem o seu pecado, elas eram condenadas à fogueira. Elas eram queimadas vivas. E por quê? Porque eles não podiam derramar sangue. Quer dizer, na verdade, o Tribunal do Santo Ofício... Então eles condenam a igreja, culpa do cristão, que perseguiu o judeu e queimava eles. E quanto cristão não escondeu vocês em suas casas? Correndo o risco de morrer também, sendo cristão, hein? Pra proteger vocês que negavam o Messias, rei de vocês, que morreu por vocês, que protege vocês até hoje, que devolveu Israel da noite pro dia pra vocês, que uniu nações ao redor do mundo inteiro em nome de Cristo e protege vocês. Ninguém encara por isso. Tira cristão, vocês estão atropelados amanhã. Vocês continuam negando eles. E a cristandade continua protegendo vocês. E a culpa é de Cristo? Tá de brincadeira, né? Mandava para o tribunal laico que mandava queimar. E tem histórias de brasileiros, vários brasileiros judeus. Antônio José da Silva foi queimado vivo. Ele era aqui de São Paulo, por exemplo. Tem uma família, o nome da jovem, era uma jovem, eu não me lembro, que minha esposa escreveu muito bem sobre ela no livro. A família estava na Paraíba, no engenho, acho que era o Engenho Velho. E, inclusive, sim, parabéns pro doutor Luciano Canuto, que é um dos grandes ícones, ele era da Paraíba, um grande estudioso. Os cabalistas nomearam isso, é o nome deles, é o sacrifício de fogo deles. Eles jogaram alguns ali e dominaram o mundo em contraste. Rothschild, não é assim que aconteceu? Soros, toda essa galera aí que... É bíblico isso, tá? Agora, estava prometido. Hoje é aniversário dele. Jesus avisou, inclusive, da sinagoga, dos que se diziam judeus, mas não eram. Estavam abocanhando aquilo ali e fazendo mal pro mundo. A cultura woke é financiada por eles hoje. E naquele engenho tinha uma família de judeus que estavam guardando o jejum do Yom Kippur. Dia bíblico. E de repente eles são invadidos por alguns padres. E aí eles falam, vocês estão praticando uma lei de Moisés. Aquela família é pega, o pai é levado, é desterrado na África, o outro é preso, não sei o quê, a filha é queimada viva, com 17 anos, porque estava jejuando no dia 10 do 7º mês, conforme a Bíblia diz. Porra. E essa história não é do Goldenberg, e nem do Goldman, e sei lá o quê, dos sobrenomes que as pessoas estão acostumadas. Essa história é dos Rodrigues. Essa história é dos Nunes. Meu nome é Igor Rodrigues Coelho. Eu não acredito. Você vê o que eu fiz. Meu avô, os meus avós maternos vieram da Paraíba. Ai, acabou. E o meu avô paterno é cearense. Pronto. Cadê a faca pra fazer a peixeira? Pra fazer a circuncisão. Sem cortar meu pau. Peixeira. Não, faz bem pra saúde aquilo. Tira câncer. Já que falou que faz bem pra você sabe a história que estavam 2 judeus no banheiro? Eu não acredito. Rodrigues, da Paraíba. Acabou. Ó, já falou da circuncisão, que estavam dois camaradas do banheiro assim no mictório, né? Aí um virou pro outro e falou assim, você é judeu, né? Que papinho, irmão? Não, mas nem dava pra ver, porque tava a parede assim no meio, falou, como é que ele sabe? Que não dá pra ver. Eu sou judeu. E tem mais. Você deve ter nascido dos Canudos, entre 1960 e 1968. Teve a ver quando quiseram separar a igreja e Estado, para poder abocanhar o Estado fora do poder do cristianismo, né? Aí a galera surtou lá, né? Teve a treta dos Canudos e tal, né? Mas é importante, vocês que têm proximidade com essas coisas, irem desdobrando, né? O coração puxa. É verdade. Vou mais ali. Você nasceu em Cracóvia, na Polônia. Sério? É verdade. E vou mais. Quem praticou o Brit Milá, que é a circuncisão, foi o Rabino Shmuel Hanagid. Como é que você sabe, rapaz? Você adivinha? Falou assim, não, é porque ele era meio cegueta.
E tem meia hora que você tá fazendo xixi no meu pé aqui, só pode ser daquela leva ali, porque todos que você nos dá pé faz xixi torto. Entendi. Mas um ponto aqui interessante que eu queria falar da questão jurídica. Deixa antes, Rodrigues, da Paraíba, foram, se eu não me engano... Ô, galera, por favor, vai... manda pra mim aí a lista. Eu tenho quase certeza absoluta. Rodrigues é uma das famílias que mais foi condenada ali na região. Que eram judeus. Paraíba, Ceará. Ceará é muita gente que fugiu de Pernambuco via Paraíba pro Ceará. Porque tinha acho que tem uma colina, alguma coisa assim, que ela era muito difícil de transpor e eles fugiam ali pra se esconder. Ceará. Não, que tem lá. Eu sei que perto de Sobral tem muitas histórias de Sobral. É a cidade do Ciro, né? Do Ciro Gomes. Ali é lotado. Sobral é uma cidade que uma grande parte de Sobral é descendente do sócio do 15º avô do Silvio Santos. Era o Dom Isaac Abravanel e era o Rabino Abraham Sênior. E hoje, por causa da questão da genealogia, tem muita gente de Sobral que tem essa... E assim, resumindo, para não monopolizar o assunto, mas essa é a história, eu tenho quase certeza absoluta que você tem alguma origem depois dessa conversa, essa é a história, provavelmente de cerca de 1/5 dos brasileiros tem também origem judaica dentro dessa história. E você que está assistindo esse vídeo